Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marceliano Andrade, estou ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Esta é a sexta aula abordando amplificadores operacionais. A aula foi dividida em três partes e essa é a primeira parte, onde vamos apresentar os fundamentos básicos do amplificador operacional e um modelo de referência de circuito. Amplificador operacional. Ele representa um dispositivo extremamente versátil e permite construir estruturas ou operações para processamento de sinais. No caso específico, podemos construir amplificadores, como o próprio nome já impõe, mas filtros, diferenciadores, subtratores, casadores de impedância e uma imensidade de dispositivos e funções matemáticas diferentes que, isoladamente ou conectadas umas a outras, permite circuitos bastante eficazes. Existem várias formas aqui, quatro formas de representá-lo. Essa primeira forma aqui, ele está no formato que a gente fala de conexão ao socket DIP8. Nós temos aqui 8 perninhas. Essas perninhas, ou esse formato, ele é interessante para que seja manipulado fisicamente, por exemplo, em um protoboard, quando nós montamos nosso circuito. Porém, para construção de placas intensamente integradas, ou mais integrados, ele não é adequado. Já outros tipos de encapsulamento são mais fundamentais nessa orientação. Esse amplificador especificamente é o MIA741, provavelmente o mais popular, um dos amplificadores, né, o mais recorrente, mais utilizado. Um outro formato aqui, uma outra forma de representá-lo, tá aqui. Aqui nós já temos uma forma que é a forma que nós vamos utilizar dominantemente nos nossos circuitos, onde nós temos aqui uma entrada inversora, uma entrada não inversora, positiva, e uma saída. Então temos o V-, o V+, e aqui a saída do circuito. Mas ele ainda mostra aqui as suas conexões, no caso do formato de socket DIP8, já pode ver que nós temos aqui a saída fica no terminal 6, a entrada inversora no 2, não inversora no 3, e tem mais algumas conexões que são fundamentais para colocar esse dispositivo em operação. Tem que polarizar ele aqui com alimentações positiva e negativa, aqui está com menos 15, mais 15. Contudo, de uma forma geral, a nível de solução de circuito, nós omitimos essa informação por simplificação, por tornar o desenho mais claro, mais simples. Temos outras entradas como offset, para poder fazer algum ajuste a nível de balanço nas saídas, nas entradas e com relação à saída. Esse terceiro formato aqui é um formato que você poderia construir um amplificador operacional ou um dispositivo que realiza a mesma funcionalidade, tem o mesmo modelo de amplificador operacional, mas utilizando transistores e resistência. Observe que ele possui aqui as entradas não inversora, entrada inversora, saída e as alimentações, e ele está montado, né, a nível de um circuito. Então, esse aqui é um circuito que realiza no conjunto da obra. Ele é considerado no conjunto da obra um operador de um amplificador operacional. Um amplificador operacional necessita de componentes externos, novamente, para ele poder funcionar. Então, se eu colocar componentes externos nesse formato, fisicamente, esse também é físico, eu posso montar ele fisicamente. Esse outro formato aqui de desenho, colocar componentes externos, ele vai realizar as funções de processamento que assim são esperadas. Neste quarto formato aqui, nós temos, na verdade, também um formato de circuito integrado. É um IC aqui, um circuito integrado. Aonde nós temos ele internamente a esse encapsulamento, como poderia ser outros encapsulamentos também presentes. A diferença é que, neste caso específico, o amplificador está sem encapsulamento. E assim, não está adequado para ser utilizado encapsulamento, já que ele precisa ser conectado a terminais
Nossa, nós precisamos tirar terminais aqui terminais de estágio, precisamos tirar terminais das conexões desse dispositivo para que ele seja devidamente utilizado. Lembrando, este formato é o que nós vamos utilizar mais recorrentemente, porém da forma que está aí, sem os terminais de alimentação. Os terminais de alimentação eles ficam omitidos, já que a gente parte do princípio que ele está sendo alimentado para que o seu funcionamento seja efetivado. No slide anterior, nós tivemos a oportunidade de ver algumas formas diferentes de enxergar aqui o componente âncora operacional. E lá nós chegamos ao seguinte desenho, que será o mais comum aqui na nossa representação, que consiste entre um menos e um mais, uma entrada chamada entrada inversora e uma entrada denominada entrada não inversora e uma saída, que é a saída do nosso terminal. A gente observar aqui, nós temos neste ponto aqui a entrada inversora, aqui a entrada não inversora e aqui nós temos a saída do dispositivo. Existem mais dois terminais, e podem existir outros também, que são os terminais de alimentação. No caso específico, podemos chamar esse aqui de VCC, uma entrada positiva, e esse VDD, digamos que é uma entrada negativa, por convenção, ou conforme aqui está apresentado, um V mais maiúsculo e um V menos maiúsculo, pode ser um mais V, e aqui um menos V. E aí nós temos os nossos dispositivos, lembrando da omissão das alimentações. A gente pensar aqui no nosso componente, que fica a nível de chip, de circuito integrado, utilizado em bancada, ele tem normalmente 4 terminais, esse no modelo DIP 8, né? O 741, que a gente tinha comentado anteriormente. Aqui estão os terminais do 741. Esses terminais eles são numerados a partir desta marcação, ou às vezes tem um pontinho. Então, esse é o terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conforme a gente observa aqui, ó, às vezes tem esse pontinho. E cada terminal desse tem um nome. Alguns a gente até já sinalizou. Entre o terminal 2, a gente coloca aqui o nosso chip internamente, que tem menos e mais. Existe uma conexão elétrica aqui entre o 2 e o negativo, com entrada inversora, entre o 3 e o positivo, e a saída fica aqui no terminal 6. Ainda temos a alimentação positiva aqui no 7 e a negativa está aqui no 8. Então, podemos colocar aqui o mais V aqui no 7, a saída aqui no 6. Nós temos aqui no 4 o menos V, que é a alimentação também. E aqui nós temos entradas, que é a entrada inversora e a não inversora, conforme observamos aqui. 2, terminal de entrada inversora, 3 na inversora, saída no 6, alimentação positiva no 7 e negativa no 8. Essa é a configuração em bancada que vocês devem colocar no dispositivo para funcionar adequadamente a nível de polaridade do nosso amplificador. A partir desse ponto, vocês vão perceber que nós estamos falando da mesma coisa, ou seja, os conhecimentos anteriores, eles estão aqui, serão utilizados plenamente. Porque observem, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui, nesta representação, que eu vou colocar em tamanho maior aqui embaixo, nós temos o seguinte, um circuito elétrico, com os componentes que nós já estamos acostumados a trabalhar. No caso específico, resistências, fonte de tensão. No caso, uma fonte de tensão controlada por tensão.
Se a gente observa aqui neste terminal, aqui nós entramos aqui com uma resistência, pensando aqui nos componentes que acabamos de falar, essa é a entrada V-, essa é a entrada não inversora, e aqui, neste ponto central, nós temos uma resistência que é chamada de resistência de entrada, que é o RI. E ele possui o quê? Ele possui uma tensão menos e mais, que é uma tensão que a gente pode chamar aqui de VD. Então, está aí a interface de entrada do nosso amplificador. E o que nós temos mais para ele? Nós temos aqui ainda a seguinte representação, onde nós temos um terra aqui internamente, e mais dois componentes neste modelo, uma resistência e uma fonte controlada. Essa resistência aqui presente, a gente chama de resistência de saída do nosso amplificador. E neste ponto específico, nós temos uma fonte dependente. E essa fonte dependente possui o valor de A, que é o ganho do amplificador, vezes VD, que é essa tensão diferencial ali presente. Assim, nós temos aqui a nossa saída do amplificador. Se eu considero essa saída em aberta, aí nós vamos ter uma tensão de saída. Nós podemos dizer mais sobre ela. Podemos dizer o seguinte: caso essa saída esteja em aberta, a corrente que teremos aqui será zero. Por consequência, nós teremos uma perda de tensão zero nessa resistência de saída e a nossa saída, efetivamente, ou a tensão de saída nessas condições, será dado por, já que não tem perda de tensão no resistor de saída, vai ser dado por A vezes a tensão VD. Ou a tensão de saída é dada por A vezes a diferença de V+, menos V-. E aí nós temos o sinal, objetivamente. Lembrando, o A é o ganho do amplificador. Então aqui é o nosso ganho, que pode ter valores aqui, ó. Se eu considero um amplificador típico, ele pode estar entre 10 a 10 a oitava, é adimensional. Mas se a gente considera um amplificador ideal, o ganho é infinito. O RI é a nossa impedância ou resistência de entrada. Num amplificador convencional, típico, real, está entre 10 a quinta e 10 a 13, ou seja, um valor bastante grande. No caso ideal, ele é infinito, ainda é maior, ou seja, é o limite total. Esta outra resistência, esse outro parâmetro, é chamado de resistência de saída. A resistência de saída, que no valor típico ele está entre 100, ou seja, pequenininha, de 10 até 100, e no valor ideal ele está em 0. Esses valores aqui, ou seja, eu tenho uma alta impedância de entrada, minimiza o efeito de carregamento, permite que o sinal passe da saída desse dispositivo, do dispositivo anterior, para ele. Então, se eu tenho uma alta impedância de entrada, eu consigo ter uma melhor transferência do sinal, da tensão do sinal na entrada do amplificador operacional. Já se eu tenho uma baixa impedância de saída ou resistência de saída, eu consigo fazer com que o sinal de saída do amplificador operacional ele transfira em intensidade de forma mais eficaz para o estágio posterior. No caso ideal, uma impedância de entrada infinito
faz com que todo o sinal seja inserido no sinal de entrada, nas portas de entrada do amplificador operacional, e uma impedância, uma resistência de saída igual a zero, faz com que todo o sinal seja transferido para o estágio posterior. Além disso, nós temos uma limitação, uma característica típica aqui de alimentação entre 5 e 24. Outros amplificadores operacionais podem ter outros valores, obviamente, e no caso do amplificador ideal não existe essa limitação. Então, o VCC, que é a alimentação, está entre 5 e 24, mas isso é questionável dependendo do amplificador em questão. Neste momento, vamos agora buscar descobrir qual é a saída operacional, qual o máximo mínimo que é aceitável, que efetivamente temos como saída do amplificador operacional, dada a alimentação que é aplicada ao mesmo. Para isso, nós precisamos fazer o seguinte raciocínio. Considere esse diagrama aí presente, onde nós temos representado os seguintes elementos. A continuidade deste eixo, a continuidade deste outro. Temos também a continuidade desta região, para a qual acima dela nós temos a saturação, chamada saturação. E aqui nós também temos a quantidade da saturação no ponto negativo. E aqui, neste ponto aqui específico, digamos que nós temos aqui o eixo Y desse sinal, a saída. Aqui nós temos a entrada. Acho que aqui nós temos em torno de 10 volts, mais 10 volts e menos 10 volts é a alimentação desse amplificador operacional. Não estou considerando aqui como entrada, nós vamos colocar aqui VI nesse ponto e aqui a nossa saída. O que nós temos que observar na relação da saída do VO, a saída do nosso amplificador operacional, com relação à entrada? O seguinte, o nosso amplificador, ainda nós temos que colocar mais um eixo aqui. Ó. Este ponto aqui, ele se projeta aqui também. E se projeta igualmente aqui. Então, considere a seguinte entrada. O sinal de entrada nesse amplificador operacional tem este formato aqui. Ele faz esse movimento no tempo. Aqui é o eixo dos tempos, né? Aqui nós temos o tempo. Acontece o seguinte, esse ponto zero, ele se projeta, ele bate no ponto zero e cria o primeiro ponto aqui presente. Esse ponto intermediário, ele bate aqui de forma intermediária e cria o segundo ponto. Este ponto aqui, efetivamente, está no limiar da saturação. Mas ele vai até aqui e aqui está completo. Então, o sinal até este ponto, ele está completo. Porém, tudo que superar essa amplitude, ele vai ser cortado e vai ficar na mesma amplitude do sinal anterior. E assim nós temos o efeito chamado de saturação, onde a nossa forma de onda, ela acaba, em vez de ser igual à forma de onda da entrada, que é o que a gente esperava que fosse, ela vai ser saturada, vai ser ceifada, vai ser eliminada ou cortada em determinadas amplitudes, num determinado limiar de amplitude, sendo esse limiar de amplitude exatamente o valor da alimentação do dispositivo. Em outras palavras, digamos aqui que nós temos uma eliminação, né, de todas as amplitudes que passarem aqui por esse efeito de saturação, elas vão ser eliminadas a partir de determinado limiar. Se eu
tenho interesse em ter uma menor saturação, logo nós vamos ter que aumentar o valor da fonte. Se eu passo para 12, por exemplo, esse aqui vai subir para 12 volts. Observem que ele tem um limite físico. Aqui está em 24. Foram apresentados alguns conceitos fundamentais abordando o nosso amplificador operacional. Agora vamos buscar resolver um circuito com este componente. Um circuito bem simples, chamado amplificador inversor. Para isso, vamos unir o circuito A com o circuito B, onde B é o modelo do nosso amplificador operacional. O que nós temos aqui nesta construção? Temos o seguinte, o nosso amplificador operacional, aqui está o amplificador operacional, que tem as interligações externas, um resistor aqui presente, temos um resistor de alimentação, de realimentação, este aqui, que se conecta à saída do amplificador operacional. E se conecta, por sua vez, à saída do amplificador operacional. Então, este ponto aqui, nós temos a saída. Neste outra extremidade, a entrada do nosso amplificador operacional, temos aqui o valor de tensão de entrada denominada VS, mais um terminal, aqui estamos com o terminal conectado ao terra. Esta entrada denominada negativa e a outra positiva. Então esse aqui é o nosso amplificador operacional, menos e mais 741. Para ele funcionar, eu preciso dessa realimentação, no caso específico temos aqui 220 kΩ e o outro componente de 100K. Aí está o nosso dispositivo. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos remover esse desenho, essa escrita, e vamos substituir pelo modelo. No caso do modelo, nós temos aqui uma resistência e uma fonte, uma outra resistência, essa resistência de entrada, né, denominada RI. Temos também uma resistência de saída, denominada RO, que se conecta a uma fonte dependente, cujo valor é A vezes VD. Lembrando que para esse circuito, que é o 741, nós temos um valor do ganho. Então, o A é igual a 2 vezes 10 à quinta. Nós temos uma resistência de entrada, o RI é de 2 megaohms, e nós temos uma resistência de saída, RO, de 50 ohms. O que se objetiva nesse circuito? Descobrir a relação entre saída e entrada, um delta dado pela razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada, é o ganho do circuito, e o valor de I. Particularmente, também é dado o valor de VS em 2 volts. Então precisamos encontrar o ganho desse circuito. Vamos em frente. Mostrado o circuito dessa forma, ele pode ficar um pouco estranho. Mas se a gente redesenhar esse circuito, os componentes aqui já são todos conhecidos, né? Já são todos trabalhados em exemplos anteriores. Se a gente redesenhar esse circuito da seguinte forma, vocês vão observar que ele não passa
de circuitos no formato que nós já estamos trabalhando aqui. O que nós precisamos é deixá-lo no seguinte formato. E o que nós temos aqui? Ó? Nós vamos ter aqui, para este componente, para esse circuito como um todo, uma fonte de tensão nesta posição, uma resistência de 10K aqui, a resistência de entrada, RI, ficará neste ponto. Neste outro ponto, nós temos a outra resistência de 20K. E neste ponto maior, nós vamos ter uma resistência de saída mais a fonte de tensão controlada por tensão. Para não esquecer, nós temos que este é o ponto terminal negativo, este é o positivo, e aqui é a tensão de controle, que fica na resistência de entrada. Então vamos inserir os valores. Aqui nós temos a nossa fonte de entrada, que é o nosso VS do circuito. Temos aqui uma resistência de 10K. Temos neste outro ponto uma resistência de 20K. Essa é a de realimentação entre saída e entrada. Neste ponto específico, aparece a resistência de entrada, cujo valor é 2 vezes 10 à quinta. 2 vezes 10 à quinta. Sendo que temos também um valor de tensão de mais e menos no valor de VD, que é a tensão de controle da fonte controlada. Neste outro terminal, teremos aqui a nossa resistência, no caso de 50 ohms, que é a resistência de saída. E por fim, temos a fonte controlada, com o valor mais as polaridades mais e menos, e o valor de ele tem um ganho A de 2 vezes 10 à quinta vezes VD. Estendendo um pouquinho mais aqui, nós colocamos nesses terminais, o valor mais e menos tensão de saída, que é o que nos interessa. Na verdade, é a razão, inicialmente, entre a tensão de saída e entrada. O que aplicar nesse circuito? Normalmente, se utiliza regularmente análise nodal dos circuitos com amplificadores operacionais. Assim, podemos aqui estabelecer orientações de corrente, como por exemplo, esta corrente chegando, esta outra corrente chegando, e vou colocar essa aqui também chegando, só para obedecer a polaridade. Neste caso aqui, vou dizer que já que esta está com essa orientação, obviamente essa estará assim, e essa aqui estará subindo. Com relação às polaridades nos componentes, aqui nós temos mais e menos, na verdade é o contrário, aqui nós temos mais e menos, e dada a orientação da corrente, mais e menos. Feito isso, eu imagino que agora a gente consiga colocar nas nossas equações. Mas o que busca a análise nodal? A análise nodal busca as tensões dos nós. Qual é a tensão deste nó aqui, ó, do nó V1? O nó V1 já está dado, é a própria tensão da fonte, então não preciso me preocupar com ele. O nó V3 é o próprio VO, né? Então eu já vou assumir ele como VO naturalmente. E o nó V2 tem o valor da tensão menos VD pela orientação. Então vamos colocar aqui que a tensão V2 é igual a menos a tensão de controle, já que eu estou mais e menos e aqui ela está com a polaridade invertida. Feito isso, vamos aplicar a análise nodal.
No V2, que é o único desconhecido aí no processo, os outros vão ficar representados entre VS e VO, e V2 é o que a gente precisa descobrir. Se a gente descobrir V2, nós temos o resultado desejado. Aplicando a análise nodal em 2, ou para V2, nós temos o seguinte. VS menos V2, que eu desconheço, dividido por 10 vezes 10 a terceira, ou por 10 a quarta já, essa corrente que está chegando em V2, todas estão chegando, então todas ficarão positivas. Essa outra aqui vai ser 0 menos V2, 0 menos V2 pela orientação da corrente, dividido por 2 vezes 10 a quinta, ou a quinta, né? 10 a quinta. 10 a quinta é o valor da resistência de entrada. Bem que é 10 a sexta, porque ele é mega. Então 2 vezes 10 a sexta. O valor é 2 mega ohms. Mais essa corrente que chega, que vem do polo do nó 3, vai ser igual a V3, que é o próprio VO, menos V2, dividido por 20K, 2 vezes 10 a terceira, igual a 0. E aí nós temos as correntes estabelecidas vindas com relação ao nó 2. Com relação ao V3, que é o da saída, nós temos a corrente que vai para o V2, essa está saindo e uma que está chegando. Quem está chegando? Quem está chegando é essa tensão aqui, ó. Nós temos nesta ponta, nessa extremidade, o valor de 2 vezes 10 a quinta VD, que é igual a menos V2. Este valor menos V3, que é o próprio VO, dividido por 50, ele chegou. Quem sai menos quem está saindo é o V3, que é o valor de VO, menos V2, que é a tensão do nó 2, dividido por 20 vezes 10 a terceira. Aí, no caso, isso é igual a 0. Então, montamos as nossas equações. Observem que essas equações estão em função de V2 como variável e VS e VO, e a gente precisamos colocar nessa razão. Se a gente multiplica esta primeira aqui por 2 vezes 10 a sexta, o que nós vamos ter aqui de solução? 2 vezes 10 a sexta dividido por 10 a quarta, isso é 200. É 2 vezes 10 a segunda. Então, nós ficamos aqui com 200 VS menos 200 V2 Este aqui vai ficar menos V2, mais, vou colocar aqui mais 100, porque eu vou ter que 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado a quarta, isso vai dar 100. Então, mais 100 VO menos 100 V2 igual a 0. Reunindo aqui o VO e os V2, nós vamos ter o quê? 100 VO, 200 V2 aqui, mais 1, menos 201, menos 301. Menos 301
V2 é igual a menos 200 Vs. E essa é a nossa primeira equação. Vamos buscar a segunda agora. Multiplicando esse segundo aqui por 2 vezes 10 à quarta. 2 vezes 10 à quarta. Multiplicando 2 vezes 10 à quarta por esse primeiro termo, é dividir 2 vezes 10 à quarta dividido por 50. É igual a 200 vezes 10 à segunda dividido por 50, que vai dar 4 vezes 10 à segunda. 4 vezes 10 à segunda vezes 2 vezes 10 à quinta, no caso é negativo, menos 8. Menos 8 vezes 10 à sétima, V2, menos 400 VO, menos VO, mais V2 igual a zero. Juntando os comuns, temos aqui 400 menos 401 VO vai ser igual, passando para o outro lado V2, vai dar menos 1 mais, esse está menos, então vamos botar assim, menos V2 mais, então 8 vezes 10, 8 vezes 10 à sétima, menos 1 V2. 8 vezes 10 à sétima, menos 1 V2. Se a gente agora isola o nosso V2, V2 passa a ser igual a menos 401 dividido por 8 vezes 10 à sétima, menos 1 VO. Este é o valor de V2. Observem que o valor de V2 é um valor bem pequeno, onde nós podemos, a título de simplificação, considerá-lo até zero para facilitar as operações. Vamos, nesse exemplo aqui, considerar ele como zero. Então, assim, vamos considerar que V2 é aproximadamente zero, já que vai ser 400 dividido por 8 vezes 10 à sétima. Se a gente considera o V2 como zero, nós agora podemos substituir nesta outra equação. E nós vamos ter o seguinte resultado. 100 vezes a tensão de saída, menos 301 vezes zero, é igual a menos 200 Vs. Logo, 100 tensão de saída igual a menos 200 Vs, performando um delta dado por VO sobre Vs igual a menos 200 sobre 100, que é igual a menos 2. E assim a gente encontra ou determina o valor do ganho. Outra informação que esse problema exige, ele quer saber o valor. E se o valor da tensão aqui especificamente for 2 volts, então, para Vs igual a 2 volts, a tensão de saída vai ser igual a menos 2 vezes Vs, implicando uma tensão de saída de menos 4 volts. E aí nós temos aqui o ganho de menos 2, e aqui nós temos o valor de saída. Tem mais uma informação que é solicitada no problema, que é o valor de I, que é esta corrente que se encontra aqui presente. Para esta corrente, o que nós podemos pensar? Nós temos aqui o valor de V2, ó, este é o nó V2,
Este é o nó V2, cuja tensão é 0. Este é o nó V3, cuja tensão é o próprio VO, tensão de saída. Qual o valor dessa corrente para a entrada igual a 2 volts? Fazendo essa conta, nós temos o seguinte. I é dado por V2 menos a tensão de saída sobre 20K. Então, este valor, então aqui nós temos 20K, o nosso I é dado por V2, que nós aproximamos como 0, menos a tensão de saída, que é menos 4 para a entrada de 2 volts, dividido por 20 vezes 10 à quarta. A quarta não, a terceira. Aqui nós vamos ter nada mais do que 4 dividido por 2 é 2 vezes 10 à quarta. Vezes 10 à quarta. Na verdade é menos 4. Que implica em um I dado por 0,2 miliampere. Então, olha só o que nós temos aí. Nós temos aqui agora o valor da corrente naquele bracinho. Observem que, caso não tivesse feito as aproximações que nós fizemos aqui, nós teríamos valores diferentes, mas muito próximos dos valores que nós encontramos. Assim, nós vamos na frente estudar o modelo ideal e observar que, com uma facilidade bastante significativa, conseguimos resolver problemas como esse e com valores muito próximos do caso, utilizando o modelo completo.